Olha, vamos combinar uma coisa, porque esse livro não dá pra entender nada. Então vamos combinar uma coisa. Vamos combinar que você não tá entendendo nada do que tá acontecendo aqui. E nem vai tentar. Tadá! Como é? Parte 1. Como era? Eu cito, antes de pim, com pim, depois de pim. Como é? 3 partes, eu digo como ouço. Voz uma vez fora, quá, 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 por todos os lados. E então em mim, quando a ofegação para... Conte-me outra vez, termine de me contar. Invocação. Momentos passados, velhos sonhos de volta outra vez, ou novos, como os que passam, ou coisas sempre. E memórias. Eu as digo, como ouço, murmuro-as na lama. Em mim que estavam fora, quando a ofegação para, sombras de uma voz antiga em mim, não minha vida, o último estado, a última versão, maldita, mal ouvida, mal recapturada, mal murmurada na lama, breves movimentos da face interior, perdas por toda parte. Registrada, entretanto, é melhor de algum modo, em algum lugar, como está, como surge a minha vida, os meus momentos. Nem a milionésima parte, tudo perdido, quase tudo. Quase tudo. Alguém ouvindo, outro anotando, ou eu mesmo. Foi então parte 1. Como era antes de Pim. Seguimos, eu cito, a ordem natural mais ou menos. A minha vida, o último estado, a última versão, o que resta bocados e sobras, e eu as ouço, minha vida. Eu a ouço, minha vida. Ordem natural, mais ou menos, aprendo a cito um dado momento passado a muito vasta extensão de tempo, a partir dali, daquele momento e seguintes, não todos, uma seleção. Ordem natural, vastos períodos de tempo, vastos tratos de tempo. Parte 1. Antes de Pim. Como eu cheguei aqui? Não é o caso. Não se sabe, não se diz. E o saco, hein? De onde o saco? E eu? Se sou eu. Eu não é, eu não é. Eu é, o caso impossível, fraco demais, não, nenhuma importância. Tá? Vida, outra em cima, na luz disse que teria sido minha a intervalos sem volta lá para cima, não é o caso, ninguém me pedindo isso nunca, lá há algumas imagens de intervalos na lama. Terra, céu, algumas criaturas na luz, algumas ainda de pé, e o saco único, bem única, posse, saco de carvão, ao trato pequeno ou médio, 30 quilos, 40 quilos, juta molhada, eu aperto, ele pinga no presente, mas há muito estado, há muita decorrido, vasta extensão de tempo passado, essa vida, primeiro sinal, primeiríssima, então no meu cotovelo, cito, eu me vejo, me apoio, meto meu braço no saco, estamos falando do saco, hein? Meto dentro como as latas, é impossível, como uma mão, continuar tentando, um dia será impossível, esvaziá-las na lama, as latas, colocá-las de volta, uma por cima, será impossível, fraco demais, o medo, papéis colados, e aí é o seguinte, cortam-se reproduções de fatos nos anos 50, incluídos no livro The Americas, 1959, de Frank, para colocá-las, obedecendo à disposição diversa em conjunto singular, em algum suporte, retrografá-las assim, logo em seguida, a fotografia de Léo, então, resulta de um processo de dupla aproximação do Robert Frank. De um lado, tu queres sono, déspete dos ruídos e dos restos do dia, tira da tua boca o punhal e o trânsito e sombras de teus gritos, de roupas e choros, de cordas e...
O prolongamento do arco zigomático do escamosal nasce como grossa placa de 17 centímetros de altura, um bordo superior protuberante numa linha que, com grande espessura, se estende do canto superior lateral da placa transversal obliquamente medial para baixo, mais ou menos em ângulo reto para frente. O bordo superdial e já atrás do pós-orbital, outra medial em contato com a jugal. Mas se esta placa transversal do esquematosal estivesse profusamente colocada em uma espécie de palavra que a saída, the text is full of discussion. Yes, it is, my friend. It is halfway by indefatigably smiling glamorous girls, cricket times, and wiped out by, and por sobre a reconstrução do debate que cerca a entrada da psicanálise no Brasil. Isso porque, para comprovar ainda o livro do Esopo, não provém diretamente do manuscrito de Walter. Isso prova tudo. E o Ricardo III do Shakespeare, por exemplo, na qual eu estudar a estrutura da ação na leitura de Campo de Flores dele. A estética de Hegel mostra muito como o memorial acadêmico inclustra em Clarice Lispector e também unicamente através do nosso grande autor Juca. E também ela chocaria se não tivesse os sonhos. Ela chocaria se não houvesse sonhos que viessem em cadernos como esse e estivesse como, por exemplo, em 23 de outubro de 2020. Nós estamos na estrada, eu e o Pandolfo e o Lucas, e o rato, não o rato do NTO. A gente parou num chalé, e no chalé estavam todos os meus familiares. E aí, de repente, o Pandolfo sumiu e eu passo a procurar ele gritando, eu passo vergonha na família, eu saio do chalé e eu grito, Pandolfo, porra! Eu passo vergonha na família, choro caminhando pela grama ao redor do chalé. Eu sento-me à beira de um rio e eu choro. De longe vem vindo o Maiquinho. Aí duas crianças aparecem, umas que eu não conheço. Elas entram no ônibus, um ônibus de esponja que, para andar, espreme-se. E o ônibus de esponja está voando pelo espaço sideral, como num episódio do Chapolin. Ou ainda podemos citar 14 de... Vocês estão entendendo? O que importa aqui? Rien! Non! Rien de rien! Seulement les sons, hein? Les sons, oui, les sons des mots qui compris les sons, et les sons qui compris les mots, et nous qui nous entendre sans comprendre. 我是老师啊，你的电话号码是多少？São sons, é tudo arbitrário. Eu adoro falar como é o teu telefone em chinês. 你的电话号码是多少？Seus Aftersagen, Sieben heute Sieben. Não importa. É som. Som para tentar se comunicar. Som para tentar chegar. Palavra no espaço. Teatro. Infinito para a esquerda, infinito para a direita. E os personagens que descem e que sobem. Palavras, cara. Uma doideira, meu. Uma bobagem. Você vai tentar entender as coisas para quê também, né? Não precisa entender. Como é? Está toda hora se perguntando. Como é? E o Beckett se perguntou isso. Como é? E não para. E vai indo. E não tem. Sabe? É como se a gente tentasse cortar e não conseguisse. D'un Dieu personnel, quoi, à barbe blanche, quoi, hors d'autant de l'entendu qui tout haut de sa divine apathie, sa divine attendue, sa divine aphasie, nous aimait bien à quelques effets.
Quelques exceptions. Quelques exceptions. Quelques exceptions. Après, on ne sait. On ne sait pourquoi, mais ça viendra et souffre là. Vamos ter um momento sem palavras.